Boa tarde a todos. Meu nome é Daniela Bueno e eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a comissão organizadora desse evento maravilhoso da Sobracel, especialmente ao José Ricardo e ao Raul Canal pela iniciativa de criar a Sobracel, o que vai disponibilizar à comunidade científica muitos novos conhecimentos e vai abrir portas para que realmente a ciência na área de terapia celular e de células-tronco seja efetivada no Brasil e que chegue aos pacientes com eficiência. Então, muito obrigada, José Ricardo, Raul, pela criação da Sobracel e pelo convite para que eu apresente para vocês hoje um pouquinho do que a gente vem fazendo no Brasil em termos de inovações utilizando bioengenharia de tecidos e células-tronco para a reabilitação de malformações congênitas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não tem conflito de interesse e também a gente tem autorização dos pais ou responsáveis pelas crianças para utilizar as imagens dos pacientes. Então, por que eu comecei a trabalhar com terapia celular ou bioengenharia de tecidos utilizando células-tronco para fazer osso para pacientes portadores de malformações congênitas? Porque é muito mórbido, gera muita morbidade, muita dor na região doadora de osso para esses pacientes, e muitas vezes falta osso de região doadora para reabilitar grandes e pequenos defeitos ósseos, especialmente os craniofaciais presentes em muitas das malformações congênitas. E aí, uma alternativa para diminuir a morbidade para a realização de cirurgia dessas crianças é a associação de células-tronco mesenquimais a biomateriais. E nesse contexto, existem vários tipos de células-tronco que vêm sendo utilizadas atualmente na literatura, mas nós trabalhamos com as células-tronco mesenquimais, que são células que podem quando elas se dividem, elas podem dar origem a uma célula idêntica, ou, quando expandidas em laboratório, elas podem dar origem a osso, gordura, músculo e até neurônios. Essas células mesenquimais, quando elas foram descritas, os pesquisadores achavam que elas só se diferenciavam em outras células quando um determinado tecido sofria uma injúria. Mas hoje se sabe que, na verdade, essas células, elas liberam propriedades medicinais, ou seja, elas liberam fatores imunomodulatórios, fatores tróficos, que fazem com que o tecido lesado, o tecido doente, se regenere. Então, hoje, o nome dessas células tronco mesenquimais na literatura muitas vezes é encontrado de maneira diferente. Essas células, então, que foram descritas como células tronco mesenquimais, o mesmo autor hoje chama essas células de medicinal signaling cells, para não perder a abreviação, né, do nome, e a Sociedade Internacional de Terapia Celular chama essas células de mesenchymal stromal cells, permanecendo também a sigla MSC. Então, nós aqui trabalhamos com essas células tronco mesenquimais, que são células, então, que podem se diferenciar, mas também liberam essas propriedades medicinais. E onde é que estão essas células tronco mesenquimais? Elas estão em quase todos os tecidos do nosso organismo, mas existem algumas fontes que são não invasivas, por exemplo, a fonte do dente de leite. O dente vai cair de qualquer forma, e ali tem células tronco. A parede do cordão umbilical, a mãe vai fazer o parto e vai perder o cordão, ali tem célula tronco. Para quem trabalha com fissura lábio-palatina, que é o que vocês vão ver agora que eu faço, durante a cirurgia do lábio, pequenos fragmentos do músculo orbicular, que é esse músculo ao redor do lábio, são descartados. E esses músculos podem ser utilizados para isolar a célula, então a gente consegue obter de maneira não invasiva. E aí a gente tem as fontes invasivas, como a medula, a gordura, que também são excelentes para as terapias celulares. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje do que a gente fez para as fissuras labiopalatinas, que são as malformações congênitas craniofaciais mais comuns presentes ao nascimento. Elas têm uma incidência de mais ou menos 1 para 1.000, no Brasil é considerado 1 para 650. Para reabilitar esses pacientes, 3 cirurgias são necessárias. Então, a queloplastia para fechar o lábio, a palatoplastia para fechar o palato e o enxerto ósseo alveolar.
E é nessa fase que a gente vai colocar o nosso foco da terapia celular. Por quê? Hoje, o que é considerado padrão ouro para reabilitar essas crianças é remover o osso da crista ilíaca para preencher o defeito ósseo alveolar. Mas muitos problemas estão associados a essa área doadora, como, por exemplo, dor, infecção, lesão nos nervos. Então, lá em 2008, os pesquisadores da UCLA descreveram uma estratégia para fazer osso utilizando células mesenquimais a partir da medula óssea para fazer osso para esses fissurados e mostraram que isso diminui dor, morbidade e tal. Mas aí a gente pensou, pô, se tem célula tronco mesenquimal em todos os tecidos do corpo. Se a criança vai fazer o enxerto entre 8 e 12, e se toda criança perde o dente de leite entre 6 e 12 anos, por que a gente não usa o dente de leite para fazer esse osso, ao invés de utilizar a medula óssea? E foi assim que nós começamos a nossa pesquisa. Então, seguindo todas as etapas propostas pela Sociedade Internacional de Terapia Celular, nós realizamos primeiro os estudos in vitro, depois modelo animal de médio porte, de pequeno porte, médio porte, até chegar nos humanos, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, devido ao tempo, eu deixo aqui os resultados que a gente obteve nos modelos animais de pequeno porte, é só apontar no QR Code e abre o artigo. Depois, nós fizemos os experimentos para ver se com a célula-tronco da polpa do dente de leite associada a um biomaterial, a gente conseguia fechar grandes defeitos ósseos na mandíbula de mini pigs com o peso das crianças. E a gente mostrou o quê? Nesse experimento, de um lado a gente colocou o biomaterial sem célula e do outro com célula. E o que a gente viu? Que quando a gente associa a célula ao biomaterial, a gente tem um fechamento mais rápido do defeito ósseo, com melhor qualidade óssea, melhor vascularização, celularidade e formação óssea. Isso nos deu segurança para a gente passar para os ensaios clínicos. E aí, na primeira fase do ensaio clínico, a gente operou 8 pacientes pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, numa parceria do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus e o Hospital Sírio-Libanês. Então, nessa primeira fase da pesquisa, o que a gente fez? A gente operou 8 pacientes com fissura unilateral, idade entre 8 e 12, e usou células autólogas desses pacientes. Então, no que consiste esse processo? A gente extrai o dente do paciente, quando ele ainda tem um terço de raiz, isola as células tronco-autólogas em laboratório de boas práticas de manipulação, caracteriza essas células e expande, associa essas células ao biomaterial e esse conjunto vai para o centro cirúrgico, onde a gente vai preencher a fissura alveolar com esse kit de bioengenharia de tecido ósseo. 6 meses depois, a gente vê que houve um completo preenchimento da área da fissura por novo osso e 12 meses depois o dente em erupção. Aqui a gente vê com nossos próprios olhos o osso neoformado e o canino em erupção. E aqui é a qualidade do osso. Bom, então, nessa primeira fase do nosso estudo, a gente aprendeu a fazer os protocolos em boas práticas de manipulação, validar os processos de laboratório, e a gente mostrou que era possível fazer osso utilizando as estratégias de bioengenharia de tecido. Então, a gente mostrou que era seguro usar essa técnica. Esse artigo também está publicado e vocês podem ler clicando aqui nesse QR Code. No segundo estágio do nosso estudo clínico, o que a gente fez? Um estudo prospectivo e randomizado, com 20 pacientes, 10 em cada braço, 10 usando ilíaco e 10 usando as células tronco com o biomaterial. E o que a gente viu? Um resultado excelente. A gente viu que tanto se usássemos ilíaco quanto se usássemos células tronco, depois de 6 meses a gente tinha um fechamento quase que completo da fissura alveolar e que a eficiência do fechamento dessa fissura era praticamente a mesma, tanto depois de 6 quanto depois de 12 meses. Em termos de porcentagem de preenchimento ósseo da fissura alveolar, a gente também obteve resultados sem diferença estatisticamente significativa entre os grupos de ilíaco e células tronco, ou seja, essa fissura alveolar foi preenchida pelo osso na mesma proporção. E quando a gente foi olhar histologicamente, esses ossos tinham a mesma qualidade. Mas o que foi muito legal nessa segunda fase do estudo foi que a gente viu
que se usássemos as células-tronco associadas ao biomaterial, isso reduzia demais a dor para o paciente, com diferença estatisticamente significativa, e isso implica diretamente em custo de medicamento, porque o paciente que fez ilíaco, ele não precisa usar medicamentos opioides, tanto quanto os que fizeram a crista ilíaca. Então, nessa segunda fase do nosso estudo, a gente viu, poxa, é muito legal utilizar as células-tronco da polpa do dente de leite. Por quê? Diminui morbidade diária doadora, diminui dor, diminui tempo de internação, diminui necessidade de segundo time cirúrgico, tempo de cirurgia e diminui os processos invasivos. Então, a gente mostrou que reduz 40% do uso de morfina na RPA, 60% de codeína na enfermaria. Em vez da criança ficar 2 dias hospitalizada, ela fica 1 dia, e a gente não tem necessidade da entrada de 2 times cirúrgicos, um para tirar o ilíaco e um para fazer o enxerto. Aqui as crianças no pós-operatório imediato, mostrando que elas não têm grandes edemas na face, como a gente vê quando se usa a BMP, por exemplo. Bom, esse trabalho é muito importante para o Brasil, para o Ministério da Saúde e para o Ministério das Ciências e Tecnologia. É tão importante que em 2019 a gente recebeu a visita do ministro Marcos Pontes para ver esse projeto. Nós somos o único time no mundo utilizando a polpa do dente descido para fazer osso para os pacientes fissurados. Dada a importância desse projeto, a gente passou para um estágio 3 da pesquisa, que foi um estudo multicêntrico realizado em 8 diferentes centros do país, e nessa fase do estudo, além de a gente fazer o estudo de efetividade, a gente fez um estudo de custo e transferiu a tecnologia de uso das polpas para diferentes hospitais do SUS. Então é muito complexo fazer um estudo multidisciplinar num país imenso como o Brasil. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser aprovado em todos os comitês de ética envolvidos na pesquisa. Depois, a gente tem que ter um banco para gerenciar esses dados. Não pode cada um ter sua planilha de Excel. Então, nós utilizamos o REDCap para ter todos os dados centralizados no Hospital Sírio-Libanês. E aí, a gente tinha ainda o problema da logística. Por quê? Os centros estavam em diferentes regiões do país e o laboratório localizado aqui no Hospital Sírio-Libanês. Então, as células tronco da polpa, a polpa do dente de leite, né, era coletada nos diferentes centros, voava para São Paulo. Aqui no laboratório elas eram processadas, caracterizadas, associadas ao biomaterial, e aí o kit de bioengenharia de tecido ósseo voltava de São Paulo para os centros. Então, a logística envolvida no desenvolvimento de um estudo multicêntrico é muito complexa. Aqui para vocês verem, então a gente ia para os centros, extraía os dentinhos, removia a polpa, essa polpa vinha para o laboratório, liberava as células que eram caracterizadas, respeitando todos os padrões da Anvisa. Depois dessas caracterizações, a gente tinha certeza que elas não estavam contaminadas com nada, com nenhum tipo de bactéria, nem de fungo. Depois a gente induzia essas células à diferenciação osteogênica, associava essas células ao biomaterial, e esse kit a gente usava no centro cirúrgico para preencher a região da fissura alveolar. E aí, através da equipe da professora Heloísa Gebran, do Hospital Sírio-Libanês, que também é professora da USP, a gente, por tomografia computadorizada, media a área de preenchimento ósseo no pré, 6 e 12 meses pós-operatório, e aqui, para a gente ver, 12 meses pós-operatório, osso formado, dente canino em erupção. O que a gente viu nessa fase do estudo? A gente viu que mesmo em diferentes centros, mesmo centros estando longe e o laboratório estando em São Paulo, a gente conseguia a mesma eficiência de formação óssea após 6 meses e após 12 meses, sem diferença estatisticamente significativa entre os grupos, ou seja, as células têm a mesma eficiência que o ilíaco. E a gente vê isso em porcentagem também de preenchimento ósseo da fissura alveolar, e a gente vê que não tem diferença significante quanto à posição do canino entre os grupos de ilíaco e células-tronco, o que é excelente, né? Então, 6 meses depois do pós-operatório, também não houve diferença de posicionamento do canino no pós-operatório, usando ilíaco ou usando as células-tronco, e 12 meses no pós-operatório também não teve diferença da posição do dente canino para a erupção. Aí a gente viu outros desfechos secundários que foram super importantes e todos significativos. O que a gente viu?
que o paciente que fez células-tronco tem menor dor global, precisou de menos médico no centro cirúrgico, menos profissionais no centro cirúrgico, diminuiu o tempo de internação, mas ainda assim custou mais caro. Poxa, a gente ainda tinha mais desfechos secundários e eu já vou mostrar para vocês por que que custou mais caro. A gente também usou um questionário de qualidade de vida, onde a gente também não encontrou diferença entre a função comer e beber. Então, não teve diferença, que era a função mais importante para a gente, tanto se fizer ilíaco quanto se fizer células-tronco, ok, para a função comer e beber da criança. E aí que a gente passa para o estudo de custo-efetividade, onde eu vou contar para vocês por que que custou mais caro, né? Então, só para a gente contextualizar, a gente usou todas as recomendações da diretriz de avaliação econômica do Ministério da Saúde, e a gente usou os dados de custo do Hospital Infantil Gessera Amarante de Joinville, que era o único que tinha os dados de microcusteio dos procedimentos. Então, para fazer o custo-efetividade, a gente usou a razão de custo-efetividade incremental, e durante o ensaio clínico, né, foram feitas análises de sensibilidade, tanto usando o software Triage, quanto por meio das simulações de Monte Carlo. E o que a gente viu nos estudos de custo-efetividade? Pô, as duas técnicas foram efetivas, é o que a gente observa aqui. As duas técnicas fecham a fissura alveolar. Mas quando a gente vai ver em termos de custo, as células-tronco custam mais caro do que para fazer o enxerto do ilíaco. Mas, gente, será que não vale a pena a gente diminuir dor, diminuir custo social para essas crianças? Então, aí, a gente chegou num custo adicional de 164 mil para que o procedimento fosse viável economicamente. E aí, agora a gente vai continuar esses estudos para tentar minimizar esses custos. Mas por que que a gente chegou num valor tão diferente, né, entre o ilíaco e as células-tronco? Então, por alguns motivos. O estudo de custo-efetividade, ele foi conduzido junto com o estudo clínico. E aí a gente, como esses profissionais nunca tinham trabalhado com as células-tronco, a gente não podia mandar um biomaterial, então a gente tinha que mandar sempre 4 biomateriais, independentemente do tamanho da fissura. E aí a gente tinha um valor de 11 mil e 4 mil para o ilíaco. Aí a gente pensou, pô, e se a gente pegar realmente a média de biomateriais que foi usado de acordo com o tamanho da fissura? Esse custo cai, mas ainda assim fica alto, mais alto do que o valor de fazer o ilíaco. E por que isso? Muito provavelmente porque o biomaterial é importado e porque todos os insumos para isolar as células-tronco e caracterizar, e mais a logística de transporte, tornam esse procedimento mais caro. Então, para concluir essa terceira fase do nosso estudo, a gente viu que a quantidade de osso alveolar formado é similar no grupo que recebeu o enxerto ósseo, que é considerado o padrão ouro, e no grupo que recebeu o kit de bioengenharia de tecido ósseo, que é composto por células de dente mais o BioOss. A gente viu que o enxerto de ilíaco, ele causa muito mais dor e morbidade para os pacientes do que o kit de bioengenharia óssea. A gente viu que se usa ilíaco, você precisa de muito mais profissional no centro cirúrgico e que os pacientes submetidos à bioengenharia de tecidos, eles ficam muito menos tempo hospitalizados, liberando leito, e até isso é associado ao custo, né? Só que a gente tem um custo muito mais elevado para a produção das células e do kit de bioengenharia de tecidos. Mas, muito provavelmente, o aumento dos custos se deu principalmente porque esse estudo de custo-efetividade foi feito durante o desenvolvimento de um estudo clínico multicêntrico. Então, estudos futuros vão ser necessários para a gente diminuir essas estimativas. Bom, durante a realização desse PROAD, a gente fez muita coisa, a gente fez 62 cirurgias, escreveu 9 artigos em revistas internacionais, um capítulo de livro internacional, um manual de bioengenharia de tecidos, e fizemos um congresso internacional de células-tronco em 2020.
Então, aqui está o nosso manual de bioengenharia de tecidos, o congresso internacional que a gente fez, e a gente faz tudo isso para chegar no produto final, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí, o que aconteceu? A gente terminou essa terceira fase do estudo e surgiu uma nova regulamentação da Anvisa, que tudo tinha que ser registrado na Anvisa. Então, a gente terminou esse desenvolvimento desse kit de bioengenharia de tecido com sucesso, mas sem o registro na Anvisa. Então, agora, juntando a ciência e tudo que não pode parar, com a colaboração da RCRIO e da ANADEM, em parceria com o Hospital Agarran, a gente vai continuar esse projeto para tentar diminuir os custos e colocar esse produto no mercado para que o SUS, principalmente, possa utilizar, mas também as pessoas que queiram utilizar esse produto de terapia celular. Como a gente tem impacção de canino quando usa ilíaco e células-tronco, e a gente não sabe se no caso das células-tronco essa impacção aconteceu porque o BioOS tem uma reabsorção lenta, a gente fez alguns trabalhos, essa é minha aluna de mestrado, ela fez esse trabalho para ver como é que era a impacção de canino quando se faz ilíaco, mento ou outros enxertos, e a gente, quando usa o kit de bioengenharia de tecido ósseo, está dentro da média histórica de impacção de canino. E o que a gente mostrou, a doutora Cristina, nossa ortodontista, ela consegue, mesmo com o enxerto e com as micropartículas do BioOS tendo uma reabsorção lenta, ela consegue colocar o canino em posição e devolver perfeitamente essas crianças para a literatura. Mas, como a gente quer reduzir custo e morbidade para os pacientes, a gente está também trabalhando com outros biomateriais, então o fosfato de cálcio nanoestruturado, que é a tese da Nídia, e recentemente eu e o professor Guilherme da USP ganhamos um grant junto com a RCRIO, a ANADEM, para desenvolver biomateriais à base de grafeno e associar com as células-tronco de polpa para usar nos pacientes com fissura. Então, a gente fez muitas outras coisas desse projeto, surgiram o desenvolvimento de novas coisas, como, por exemplo, cartilagem, o emprego dessa estratégia para fazer ossos para outros tecidos, como vocês viram na aula do Dr. Garniero, e também abriram perspectivas para que a gente descobrisse novas fontes de células e que a gente executasse uma ciência de alta qualidade no Brasil. Então, eu queria agradecer a todos, a cada pessoa, a cada momento, a cada dificuldade, cada oportunidade e a cada dia que eu vivi durante a execução desse projeto PROAD. Porque agora eu olho para trás e eu tenho super orgulho da minha jornada até aqui e sou muito grata a todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Sou muito grata também ao Raul, ao Zé Ricardo, ao José Mauro, que vão permitir que esse projeto vá para frente, que a gente consiga realmente colocar isso para as crianças do SUS que merecem muito. Então, muito obrigada a todos e foi um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Eu estou à disposição para qualquer dúvida e qualquer pergunta. Então, muito obrigada a todos e até as perguntas.